Itália, outubro de 1943. A madrugada parecia feita de vidro, frágil, fria, prestes a se quebrar a qualquer segundo. A névoa escorria pelas montanhas como véu de fantasma. Os americanos da 36th Infantry Division cavavam trincheiras rasas, tentando se preparar para o contra-ataque da Wehrmacht que todos sabiam viria antes do amanhecer. Entre eles estava o tenente Michael Harrington, médico de combate, rosto jovem marcado por noites sem dormir e as mãos de alguém que já segurou vidas que escaparam e outras que conseguiu puxar de volta. Ele caminhava entre os homens checando cantis, apertando bandagens, garantindo que todos soubessem onde estaria quando o inferno abrisse os portões. E o inferno abriu. Um rugido profundo, seguido de clarões, sacudiu a colina como se a terra tivesse engasgado. Explosões ergueram paredes de lama. Os soldados caíram, se levantaram, correram, rezaram. Harrington caiu de joelhos com o impacto, mas já estava movendo-se antes que a poeira baixasse. Primeiro um homem com o braço arrancado, depois outro com um estilhaço atravessado no pescoço. Depois gritos, muitos, todos misturados. Era a rotina dele, o ritual sombrio de quem tenta costurar o mundo enquanto o mundo te rasga de volta. Mas então, entre tiros e gritos, surgiu um som que não pertencia àquele lado da linha. Muti, Biti. Mãe, por favor. A voz veio fraca, mas clara. Não era americana, não era italiana, era alemã. Harrington congelou por um instante. No caos de artilharia, aquele pedido de socorro atravessava tudo e vinha direto ao estômago. Era o tipo de grito que nenhum treinamento ensina a ignorar. Ele olhou para o lado. Na ravina, meio soterrado, estava um jovem soldado alemão. Não tinha mais de 19 anos. O uniforme cinza estava aberto no peito, manchado de sangue tão escuro que parecia tinta, e ele chamava pela mãe. Chamava com a voz de uma criança. "Harrington, leave him", gritou o sargento. "We have orders. Do not treat enemy wounded." E as ordens eram claras. O comando aliado temia emboscadas, feridos fingindo, granadas escondidas, atiradores em posição. Qualquer médico que se aproximasse de um inimigo poderia ser morto instantaneamente. Harrington sabia disso. Sabia melhor que ninguém. Mas também sabia outra coisa. Aquele grito não era teatro. Aquele garoto não estava fingindo nada. Era só um menino à beira da morte, suplicando à mãe que não estava ali. E algo dentro de Harrington queimou. Ele largou a cobertura, abaixou a cabeça e correu na direção errada. A pior possível. Balas rasgaram o ar. Roxaria explodiu ao lado dele. Um tiro arrancou um pedaço do capacete, mas ele continuou. Quando chegou ao alemão, o rapaz virou o rosto com medo, achando que ia morrer ali mesmo. Harrington ergueu as mãos e falou com o pouco de alemão que lembrava. "Ich bin Arzt. Ich helfe." Sou médico. Vou ajudar. O jovem soluçou. O peito dele subia e descia em espasmos curtos, como se já estivesse lutando contra a própria respiração. Havia estilhaços abertos perto da costela, o tipo de ferimento que mata em minutos. Harrington se ajoelhou, pressionou o ferimento, sentiu o sangue quente encharcando suas mãos. "Stay with me", repetiu. Explosões ao redor sacudiam o chão. Tiros passavam perto dos dois. Mas ali, naquela pequena clareira escondida entre pedras, o tempo parecia parar. O jovem tentou falar entre soluços. "Mutti, ich will nach Hause." "Mãe, eu quero ir para casa." Harrington encostou a testa na do rapaz e sussurrou. "It's all right. You're going home." Está tudo bem. Você vai para casa. O alemão parou de tremer. O sangue desacelerou. A respiração estabilizou por instantes, pequenos, mas reais. E ali, sob fogo cruzado, algo impossível aconteceu. Por alguns segundos a guerra perdeu, mas nenhum ato de humanidade passa impune pelos olhos da guerra. E o que aconteceria depois colocaria Harrington no centro de um tribunal invisível, onde cada vida salva tem um preço. O silêncio durou apenas alguns segundos. Segundos em que Harrington acreditou, quase ingenuamente, que aquele pequeno instante de humanidade poderia existir intacto dentro do caos. Mas a guerra sempre cobra, e cobra rápido. Um apito cortou o ar, um som agudo, metálico, que sinalizava avanço inimigo. Os americanos na colina superior gritaram, "Harrington, get back now! They're moving!" O médico olhou para cima.
Silhuetas alemãs desciam pela encosta oposta, formando uma linha de ataque irregular, mas fatal. Eles vinham com granadas, rifles, metralhadoras MG nas costas. Não avançavam correndo, avançavam metódicos, frios, precisos. O tipo de marcha que transforma qualquer soldado em estatística. Harrington prendeu a respiração. O jovem alemão olhou para ele aterrorizado. E então aconteceu o que ele mais temia. Um dos atacantes viu os dois. O alemão ergueu a arma, hesitou por meio segundo, talvez reconhecendo o uniforme do camarada ferido no chão, e depois rugiu. Amerikaner Arztes, schießen, médico americano, atirem! Uma rajada cortou o ar. Pedras se quebraram. Terra explodiu. O médico se lançou sobre o soldado ferido, usando o próprio corpo como escudo. Por um instante, Harrington pensou que tinha sido atingido. Mas não. Era apenas o impacto do chão e da explosão ao lado. Ele ergueu o rosto. Os americanos, vendo o médico exposto ao fogo, abriram um bombardeio de cobertura tão intenso que a ravina inteira virou poeira. A colina tremeu. Os alemães perderam visibilidade. E por uma brecha de segundos, a vida foi devolvida ao campo. Harrington agarrou o soldado alemão pelo colarinho e o arrastou em costa acima. Cada passo parecia cortar os músculos de suas costas. O peso do jovem, combinado ao kit médico nas costas, transformava a subida num castigo físico impossível. Come on, just a little more. Vem, só mais um pouco. O rapaz desmaiou. O corpo cedeu. Mas Harrington continuou. Quando finalmente alcançou a linha americana, 2 soldados o puxaram, gritando, "Are you insane? They could have killed you both." O médico caiu de joelhos, arfando. O sangue do alemão tingia suas mãos, os braços, a camisa. Era como se ele tivesse carregado um irmão morto para casa. Mas o olhar de seus companheiros não era de orgulho. Era de preocupação e de medo. O capitão Foster, rosto quadrado e voz que parecia vir do fundo de uma caverna, aproximou-se. Ele olhou para o alemão ferido sendo levado à tenda médica, uma violação direta das ordens de comando. Depois, encarou Harrington. "You know the orders, Lieutenant." Você conhece as ordens. Harrington ficou em silêncio. O capitão deu um passo à frente. A chuva de artilharia iluminava sua face por trás, criando um halo dramático e trágico. "We don't risk lives for enemy wounded." Não arriscamos vidas por feridos inimigos. O médico apertou os dentes, mas respondeu, "He's not enemy wounded. He's a boy. He was calling for his mother." O capitão ficou rígido. A linha entre disciplina e humanidade é tênue, e ali estava sendo testada. O capitão respirou fundo. "If command hears about this, you're done. Court-martial, stripped of rank, prison." "You understand?" Harrington entendeu, mas não se arrependeu. "I saved a life, that's my job, salvei uma vida. É o meu trabalho." O capitão não levantou a voz, apenas respondeu com algo que doeu mais que qualquer grito. "Not today, Lieutenant. Today your job was to stay alive." E se virou. Harrington ficou ali, respirando como se tivesse água nos pulmões, sentindo o peso do julgamento invisível que pairava sobre ele. Não havia tribunal formal. Não havia documento assinado. Mas todos sabiam que o médico havia cruzado uma fronteira que a guerra não perdoava facilmente. Perto dali, o jovem alemão, Otto Weber, estava desacordado. Os médicos da unidade dele lutavam para estabilizar os sinais. O rapaz respirava devagar, como quem tenta lembrar como continuar vivo. Harrington observava de longe. Sabia que poderia ser punido. Sabia que poderia ser removido da linha. Sabia que poderia até ser preso. Mas também sabia uma verdade simples e impossível de ignorar. Se não tivesse corrido naquela ravina, aquele menino estaria morto. E por mais cruel que fosse a guerra, por mais rígidas que fossem as ordens, ele ainda acreditava que a vida valia mais que a doutrina. Mas a guerra ainda não tinha mostrado o preço real daquele ato. E quando o inimigo descobriu quem havia salvado Otto Weber, tudo mudou. O ataque alemão cessou ao meio-dia, deixando para trás um vale fumegante, recortado por crateras e árvores mutiladas. A névoa matinal agora se misturava ao cheiro pesado de pólvora, carne queimada e terra revolvida, o perfume mórbido que a guerra deixa sempre que passa. No centro do acampamento americano, dentro de uma tenda escura iluminada por um único lampião pendurado numa viga improvisada, Otto Weber respirava lenta e profundamente. 2 médicos trabalhavam sobre ele, checavam o pulso, mediam a pressão,
trocavam o curativo ensanguentado que cobria o peito. O soldado alemão sobreviveria, mas por pouco. Harrington observava de fora, parado sob a chuva fina que começava a cair. Sua jaqueta encharcada colava à pele, e o sangue seco do alemão ainda marcava suas mãos como manchas de ferrugem que não saíam nem esfregando. Ele deveria estar dormindo, deveria estar comendo, deveria estar tratando os americanos feridos em outra tenda, mas não conseguia tirar os olhos do garoto que salvou. Foi quando o sargento Miller, amigo de longa data, aproximou-se com passos pesados. Miller tinha ombros largos, barba por fazer e olhos que pareciam ter envelhecido 10 anos nas últimas semanas. Mike, disse sem levantar muito a voz, você sabe que isso vai dar merda, né? Harrington não respondeu. O capitão já recebeu um recado do batalhão. Alguém viu você descendo a ravina. Alguém descreveu o que fez. As ordens foram quebradas. Isso não vai ficar barato. O médico passou a mão no rosto, tentando apagar o cansaço. Eu sei. Então por que fez? Perguntou Miller, genuinamente. Por que, Mike? Harrington demorou um pouco para responder. O barulho distante de trovões, ou talvez artilharia, pontuava o silêncio, porque ele chamou pela mãe. E daí? É o inimigo. Eles mataram nossos homens. Não era um soldado naquele momento, Miller. Era só um menino caído no chão, com medo de morrer sozinho. O sargento respirou fundo. Você é bom demais para essa guerra, Mike. A guerra não gosta de homens assim. E foi embora. À tarde, o acampamento recebeu prisioneiros alemães capturados em uma contraofensiva. Eram cerca de 20, sujos, exaustos, com olhares vazios. Entre eles, 2 suboficiais que pareciam ter mais autoridade. Os americanos os colocaram sob guarda. O capitão Foster, ainda irritado, ordenou um interrogatório preliminar. O objetivo era simples: identificar unidades, posições inimigas, rotas de suprimento. Mas algo inesperado aconteceu. Quando um dos prisioneiros viu Otto Weber sendo carregado para fora da tenda, pálido, respirando por milagre, ele arregalou os olhos. Otto! Gritou em choque. Lebt? Ele está vivo? Os outros alemães se entreolharam, murmurando, incrédulos. Otto era um dos mais jovens da unidade. Todos acreditavam que ele tinha morrido naquele ataque. O suboficial aproximou-se do capitão Foster, apontou para o garoto e perguntou com um inglês carregado. You saved him. Foster respondeu secamente. Our doctor did. O alemão olhou para Harrington parado ao fundo e então sua expressão mudou. Não era ódio, não era desprezo, era confusão. E depois, respeito. He risked his life for Otto, under fire. Harrington assentiu levemente. O suboficial expirou devagar e disse, Ihre Arzt atiere. Seu médico tem honra. A frase causou um impacto inesperado. Harrington não soube reagir. Foster apertou os lábios, desconfortável. Mas a reação mais dramática veio logo depois. Um dos soldados alemães ergueu as mãos para os guardas americanos e disse, com voz limpa e firme, Ich will sprechen. Eu quero falar. Os guardas desconfiados permitiram. O prisioneiro deu um passo à frente. Seu rosto estava machucado, mas os olhos brilhavam com sinceridade. Nós também tínhamos ordens para não ajudar vocês, ele disse, escolhendo as palavras. Mas hoje, um de vocês ajudou um de nós. Isso muda algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém acredite. Ele olhou para Harrington. Obrigado, Danke. Foi a primeira vez que um inimigo agradeceu ao médico. Mas o efeito colateral veio rápido. Alguns soldados americanos, ouvindo aquilo, viraram o rosto, confusos, inquietos. Outros franziram a testa, irritados. Nem todos gostavam da ideia de ver um oficial alemão chamando um médico americano de honrado. A guerra gostava de fronteiras claras. O gesto de Harrington borrava tudo. Naquela noite, sob o som ocasional de tiros distantes, o capitão Foster chamou Harrington à tenda. A expressão era dura, mas havia algo diferente nela. Um reconhecimento triste. O batalhão quer punição. Você quebrou ordens. Eu sei, senhor, mas também salvou um menino. E isso, mesmo na guerra, tem peso. O capitão respirou fundo. Já decidi o que vou fazer, mas antes, quero saber se faria de novo. Harrington fechou os olhos. Quando os abriu, respondeu. Sim, senhor, faria. Foster assentiu. E o preço começou a ser cobrado. A guerra ainda não havia terminado sua cobrança, e o preço final seria pago não no campo de batalha, mas décadas depois,
quando uma carta atravessou o oceano para fechar aquilo que começou com um grito na montanha. No dia seguinte, a linha americana avançou. Não muito, apenas 50 metros além das antigas posições alemãs, mas o suficiente para expor ainda mais a realidade brutal da guerra na Itália. Árvores retorcidas por explosões, capacetes abandonados, alguns ainda com marcas de sangue, cartuchos espalhados como cascalho. O solo parecia ter engolido homens inteiros. Harrington caminhava no fim da coluna, carregando novamente sua mochila pesada de instrumentos. O corpo estava exausto, mas a mente carregava algo mais difícil que a fadiga, a dúvida. Não sobre salvar o alemão. Isso ele faria de novo, 100 vezes. Mas sobre o que aquilo significava, sobre o que vinha pela frente. A punição oficial do batalhão não havia caído, mas pairava no ar, como uma nuvem negra que não desaba, mas ameaça. Eles avançaram até se estabelecerem numa espécie de bosque ralo, onde o chão era coberto por folhas secas e troncos partidos. Ali ergueram novas tendas, redistribuíram munição, verificaram feridos. A guerra continuava, indiferente ao drama humano que se desenrolava dentro de cada soldado. Mais tarde, enquanto o sol declinava entre galhos que pareciam dedos carbonizados, o capitão Foster chamou Harrington. Não havia mais fúria nos olhos do comandante. Havia cansaço, uma dor que homens de comando raramente revelam. Mike, sente-se. Harrington obedeceu. O capitão demorou a falar. Parecia buscar as palavras certas, como se estivesse costurando um ferimento emocional tão complexo quanto qualquer ferida que Harrington tivesse tratado. Você conhece a regra. Não podemos colocar a vida de nossos homens em risco para salvar inimigos. Não é frieza, é matemática. Se perco um médico, perco 30 soldados no dia seguinte. Harrington assentiu. Mas você salvou aquele garoto. Foster continuou. E isso, mesmo que o alto comando não entenda, significa algo para mim. O capitão recostou-se na cadeira dobrável. Vou fazer um relatório parcial. Não relatarei toda a verdade. Isso vai te manter aqui. Mas vai custar. Você não receberá recomendação formal nas próximas semanas. Talvez nos próximos meses. Era uma punição sutil, silenciosa, burocrática. O tipo de punição que não destrói carreiras, mas impede que elas cresçam. Entendo, senhor. O capitão o observou por um longo instante. Você não está bravo? Harrington pensou. E respondeu com a mesma calma com que faria um curativo. Estou vivo. E o menino também, isso basta. O capitão soltou um riso fraco. Você vai ser um homem perigoso quando esta guerra acabar, Mike. Um homem que ainda acredita em certo e errado. Isso assusta os generais. Naquela noite, Harrington deitou numa tenda pequena, sozinho, ouvindo tiros espaçados no horizonte. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas, e o vento trazia o cheiro de maresia distante. Ele fechou os olhos e viu de novo a cena. O jovem gritando por sua mãe, o sangue escuro, os estilhaços, a respiração falhando. E então, outro pensamento o atingiu. Um pensamento que não havia deixado florescer até aquele momento. Ele não conhecia o nome do alemão. Salvou um garoto sem rosto, sem história, sem contexto. Apenas um pedido de socorro na língua inimiga. Otto Weber. Murmurou finalmente ouvindo um dos médicos pronunciar o nome mais cedo. Um nome. Agora havia um nome. Nos dias que se seguiram, Otto continuou se recuperando. Sua respiração ficava mais forte. A febre diminuía. O olhar, antes perdido, agora a acompanhava a luz das lanternas. Ele falava pouco por causa da dor no peito, mas quando via Harrington entrar na tenda, seus olhos suavizavam. Uma tarde, quando o sol tingia a lona da tenda de dourado, Otto sussurrou. Warun, por quê? Harrington se inclinou. Porque você é um filho, e alguém estava esperando você voltar. O alemão chorou. Não de dor, mas porque ninguém, até então, havia falado com ele como um ser humano desde que a guerra começou. Mas nem tudo era paz. A companhia inteira falava sobre o assunto. Alguns chamavam Harrington de santo, outros de idiota suicida. Outros apenas ficavam desconfortáveis. Soldados acostumados a ver o inimigo como alvo não gostavam da ideia de vê-lo como paciente. A fronteira moral estava rachando e a guerra sempre tenta colá-la de volta à força. E foi exatamente quando essa tensão interna atingiu o ápice que os alemães decidiram reagir. Uma noite,
Enquanto Harrington se preparava para dormir, o acampamento ouviu um som sutil, mas que qualquer soldado reconheceria de imediato. Um apito longo, um apito de reconhecimento. Um apito alemão. O bosque ficou em silêncio. Então uma voz gritou na escuridão. Amerikanischer Arzt! Todos congelaram. Wir wissen, was du getan hast. Sabemos o que você fez. E o verdadeiro preço começaria ali. O inimigo voltou. Não para matar Harrington, mas para honrar uma dívida. E o que aconteceu naquela noite seria lembrado como um dos episódios mais inesperados e humanos da guerra. A floresta ficou tão silenciosa que parecia conter a respiração. Cada soldado americano da 36th Division ergueu o rifle apontando para a escuridão. As fogueiras foram apagadas às pressas. O vento movia as folhas como dedos arranhando o chão. Harrington, parado no centro do acampamento, sentiu o coração martelar com força. Aquela voz alemã havia atravessado não apenas as árvores, mas o próprio espaço proibido da guerra. Amerikanischer Arzt, repetiu a voz. Médico americano. Os americanos prepararam gatilhos. Os alemães responderam com silêncio. Um silêncio carregado de algo que ninguém conseguia decifrar. O capitão Foster avançou alguns passos gritando: Identify yourselves! Identifiquem-se! A voz alemã, firme, mas sem agressividade, voltou. Wir kommen nicht zum Kampf. Não viemos lutar. Um murmúrio percorreu os soldados americanos. Isso era impossível. Ninguém naquele fronte vinha sem lutar. Harrington deu um passo adiante, dominado pela intuição. A mesma que o guiou até Otto Weber na ravina. Let me try, sir, sussurrou. Foster hesitou, mas assentiu. O médico caminhou alguns metros à frente, as mãos erguidas, o rifle pendurado nas costas como um objeto inútil. A lua, atrás das nuvens, criava um brilho azul prateado nas folhas úmidas. Os galhos pareciam se mover por conta própria. Harrington respirou fundo e chamou. Was wollen Sie? O que vocês querem? Por segundos, nada. Então, 3 silhuetas emergiram lentamente de trás das árvores. 3 soldados alemães, armas nas costas, as mãos erguidas. Caminharam até o limite da penumbra. Luz suficiente para serem vistos, escuro suficiente para manter distância. A tensão entre os dois lados era tão densa que podia ser tocada. O alemão do centro deu um passo à frente. O mesmo suboficial, capturado dias antes. We heard, disse ele com esforço. We heard what the doctor did. O capitão Foster chegou ao lado de Harrington, arma baixa, mas pronta. Why are you here? Perguntou. O alemão respirou fundo. To return the honor. As palavras pairaram no ar. Ninguém entendeu de imediato. Ninguém queria entender, porque era perigoso demais. O soldado explicou. O ataque desta noite não era contra vocês. Era contra os feridos. Ele apontou para a tenda onde Otto Weber estava. Inclusive contra ele. Harrington sentiu o estômago gelar. Os oficiais da nossa unidade acreditam que ninguém deveria sobreviver para contar a derrota daquele dia. O alemão continuou, a voz embargada. Querem apagar testemunhas. Até dos nossos. Os americanos se entreolharam, incrédulos, mas havia algo terrivelmente real na voz daquele homem. Otto Weber, disse o alemão, é uma vergonha para eles. Foi salvo pelo inimigo. Isso é insuportável para certos oficiais. Harrington apertou os punhos. Eles vão tentar matá-lo. O suboficial assentiu. Hoje. Agora. Nesta noite. E vocês não estão preparados para o flanco leste. Ele apontou para a escuridão de onde saíram. Viemos avisar. Não porque somos amigos, mas porque você salvou um dos nossos. Silêncio. Um tipo de silêncio que só nasce quando a guerra se dobra diante de algo maior que ela. O capitão Foster deu um passo atrás, tentando absorver aquilo. Why would you risk your lives coming here? Por que arriscar a vida de vocês? O alemão olhou diretamente para Harrington. Because honor is not a uniform. You saved Otto. Hoje, salvamos vocês. Foi então que gritos ecoaram da colina oposta. Se comem! Se comem! Eles vêm! Eles vêm! E de dentro da mata surgiram sombras rápidas, numerosas. Um destacamento alemão real, armado, pronto para matar prisioneiros feridos e quem estivesse no caminho. O suboficial alemão puxou Harrington para trás. Gefahr hinter, perigo atrás! Sem pensar, os 3 alemães desertores formaram uma linha de tiro, ao lado dos americanos, e a batalha começou.
Fogo cruzado iluminou a floresta. Raios de munição traçante cortavam a escuridão em linhas verdes e vermelhas. As metralhadoras ecoaram como trovões presos no solo. Harrington, no centro, viu a cena impossível. Inimigos e aliados lutando juntos, apenas por um garoto salvo por compaixão. Um dos alemães que avisaram tomou um tiro no ombro e caiu. O capitão Foster o puxou para uma árvore. Outro americano, incrédulo, gritou: "Cover the Germans! They're on our side tonight." A batalha durou minutos que pareceram horas. E quando terminou, os corpos dos atacantes foram recolhidos e os 3 desertores alemães permaneciam vivos, feridos, mas vivos. O líder deles encarou Harrington, exausto. "You saved one of us. Tonight, we saved all of you." E desapareceu na floresta antes que pudessem capturá-lo de novo. Décadas depois, Harrington receberia uma carta, enviada pela mão de quem ele salvou naquela ravina. Uma carta que encerraria de vez o ciclo iniciado naquela noite impossível. A guerra na Itália continuou por meses, devorando cidades, montanhas, vales e homens. Mas para Harrington, nada jamais superaria aquela noite em que inimigos lutaram lado a lado. A história espalhou-se em sussurros entre as fileiras, nunca oficialmente registrada, nunca admitida, mas nunca esquecida. Otto Weber, o jovem alemão salvo na ravina, sobreviveu. Depois de semanas entre febres e delírios, finalmente foi transferido para um campo de prisioneiros médicos, onde continuaria a receber tratamento até ser repatriado. No dia em que foi levado, Harrington o acompanhou até o caminhão. Otto, ainda fraco, segurou o braço do médico e disse com voz quebrada: "Sie haben mir das Leben gegeben." "Você me deu a vida?" Harrington sorriu de forma triste. "Viva o suficiente para fazer algo com ela." O caminhão partiu. Otto desapareceu na névoa. E o médico acreditou que jamais o veria novamente. Anos depois, a guerra finalmente terminou. Harrington voltou aos Estados Unidos com cicatrizes, medalhas modestas, mas nenhuma recomendação oficial pelas quais muitos lutavam. Seu ato ainda pesava nos relatórios, e alguns oficiais jamais o perdoaram por ter desobedecido ordens em nome de algo tão frágil quanto compaixão. Ele voltou para sua cidade pequena, no interior da Louisiana, abriu uma pequena clínica, casou-se, teve 2 filhas. Tentou esquecer a guerra, tentou deixar o médico militar enterrado, sob memórias que não queria mais revisitar. Mas algumas guerras não terminam quando o armistício é assinado. Algumas guerras permanecem em silêncio, guardadas em envelopes selados que esperam o momento certo para se abrirem. E esse momento chegou em 1968. Era início de primavera. A manhã estava clara, e Harrington varria a varanda quando ouviu um carro parar diante de sua casa. Um carteiro desceu, segurando um envelope fino de papel amarelado e selo estrangeiro. "Chegou para você, Dr. Harrington, da Alemanha." O médico franziu a testa. "Da Alemanha? De quem?" Ele agradeceu, foi para dentro e sentou-se em sua escrivaninha. A luz atravessava a janela lateral, iluminando o envelope como se fosse um pequeno milagre. O remetente estava escrito à mão, em tinta azul: Otto Weber, Köln. O coração de Harrington perdeu o ritmo por um instante. Com dedos trêmulos ele abriu o envelope. Dentro havia uma única carta, dobrada com cuidado. A caligrafia era firme, mas carregada de emoção. Ele respirou fundo e começou a ler. Ao médico americano: "Em 1943, eu era um menino morrendo na encosta de uma colina na Itália. Chamei minha mãe. Você veio. Você veio mesmo quando lhe ordenaram que não viesse. Você veio mesmo quando sua vida estava em perigo. Senti suas mãos pressionando minha ferida. Lembro-me do som da sua voz. Você me disse que eu ia para casa. Eu não acreditei em você, mas você estava certo." As mãos de Harrington começaram a tremer. Ele continuou a leitura. "Levei muitos anos para encontrar seu nome. Muitos prisioneiros foram transferidos. Muitos registros se perderam, mas eu me lembrava do seu rosto. E me lembrava da sua coragem. Depois da guerra, tornei-me professora. Casei-me. Tive 2 filhos. Todas as noites, quando os colocava na cama, eu me lembrava do homem que salvou uma criança que ele não conhecia." Harrington limpou uma lágrima que caiu sobre o papel. "Um inimigo me deu a chance de ser pai. Um inimigo me deu a chance de viver. Eu nunca esqueci. Eu nunca esquecerei. Obrigado, médico americano. Obrigado pela minha vida."
Otto Weber. Quando terminou de ler, Harrington deixou a carta repousar sobre o peito e fechou os olhos. Um silêncio profundo caiu sobre a casa. Era como se a guerra inteira tivesse finalmente encontrado um fim, não em tratados ou desfiles, mas naquela folha amarelada, naquele agradecimento impossível, naquela conexão sobrevivente entre dois homens que deveriam ter sido inimigos, mas se tornaram a prova de que nem mesmo a guerra consegue matar totalmente a humanidade. Mais tarde, suas filhas encontraram-no sentado na varanda, olhando para o horizonte, com a expressão de quem finalmente colocou algo no lugar. Pai, você está bem? Harrington sorriu, suave, sereno. Agora estou. Porque naquele instante, após décadas, o grito de um menino chamando por sua mãe finalmente encontrou resposta. Não na ravina, não na tenda médica, mas ali, naquela carta. Era o fim que a guerra nunca conseguiu escrever. Se esta história tocou você, imagine quantas mais ficaram perdidas nos campos da Europa. Deixe o like, inscreva-se e comente "Quero mais histórias humanas da guerra". Assim você ajuda este canal a continuar trazendo as batalhas e os milagres que a história quase esqueceu.